completo? Luiz Felipe Santos Malweiler. Lida a denúncia, vou fazer algumas perguntas. O senhor não está obrigado a responder. Seu silêncio não vai causar nenhum prejuízo. Mas se contribuir para esclarecer os fatos, se confessar, pode ter diminuição de pena no caso de ser condenado. Tá? Então, Luiz Felipe, inicialmente, eu queria que o senhor relatasse se o senhor tinha um relacionamento, convivia com a Tatiane, quanto tempo estavam juntos, como que se conheceram, como que era o relacionamento de vocês até a data da morte dela, tá? Pode falar. Antes de começar a responder objetivamente essas perguntas, eu gostaria de afirmar, em alto e bom tom, né, que eu sou inocente. Eu não matei a minha esposa, eu não sou um assassino, eu realmente não a matei, nunca tirei a vida de nenhum ser vivo, nunca de nenhuma pessoa, muito menos uma mulher, muito menos da minha esposa. Jamais. Eu não sou um assassino. Eu sempre colaborei, sempre falei a verdade, desde que eu fui preso lá em São Miguel do Iguaçu. No depoimento eu sempre contei a verdade. E prova disso são duas testemunhas que são compromissadas com a verdade. E Luiz Felipe, só para a gente estabelecer uma ordem cronológica, tá? Então, assim, queria que o senhor me relatasse sobre esse relacionamento, estavam casados, e como é que era a relação de vocês. se eu puder concluir, eu vou chegar no ponto. Eu vou chegar ao ponto. O senhor vai ter tempo ao final também para complementar o que quiser, mas eu que conduzo as perguntas, tá? Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu tenho é isso, assim, nessa ordem cronológica. O que estava acontecendo, como é que era o relacionamento até aquela data? Tá? Então, nessas duas testemunhas, né, só continuando assim... O senhor não tem interesse de responder essa pergunta? Daí eu já passo para a pergunta da data dos fatos. É que eu gostaria, pelo menos, de fazer algumas considerações bem rápidas. Eu entendesse que eu que conduzo as perguntas, o senhor responde, ao final tem a oportunidade de complementar. É só isso sim, tá? Ok. Não é o senhor que conduz o interrogatório. Então, assim, o senhor tem interesse de responder essa pergunta, de relatar como que era o relacionamento nesse momento? Ou não, a gente já pode ir direto para a data aqui da denúncia? Devido a muitas divergências periciais, impugnações a serem feitas em relação às provas científicas, eu realmente gostaria de permanecer em silêncio, de acordo com a orientação dos meus advogados. Tá certo. Então, ok. Eu vou formular algumas perguntas, daí se o senhor não tiver interesse de responder, o senhor simplesmente diz que vai permanecer em silêncio, tá? Eu queria saber o que aconteceu nesse dia dos fatos aqui, que foi o dia da morte dela. Qual que era a programação de vocês, onde vocês foram, como que desenrolou aquela noite, o que aconteceu no apartamento. Novamente, gostaria de permanecer em silêncio. Tá certo, então. Tá, agora sim, o senhor quer complementar o seu depoimento, quer dizer mais alguma coisa? O senhor estava falando da perícia, pode relatar. Isso, eu gostaria que, mais uma vez, eu não sou assassino, eu não matei a minha esposa, eu sou inocente. Faz 8 meses que eu estou convivendo com isso, é muito difícil, muito, muito difícil, sendo massacrado pela imprensa, de maneira absolutamente injusta. Eu estou recluso, minha liberdade está reclusa, de maneira absolutamente injusta. Eu não sou assassino, não matei minha esposa, eu sempre amei minha esposa, eu continuo amando ela. Sempre contei com a verdade. Inclusive, tem 2 testemunhas que eu gostaria de ressaltar aqui. A primeira testemunha que tem compromisso com a verdade, que está fora do raio de influência do Sr. Jorge Spitzner. Eu convivi com a família Spitzner. Eles têm muita influência aqui em Guarapuava, por ser uma cidade pequena, eles têm muita influência. E essa influência acabou atingindo algumas testemunhas, negativamente, que em primeira ordem, eles testemunharam que ouviram, por exemplo, um exemplo, né, da minha esposa gritando enquanto estava caindo, enquanto estava em queda, ouviu ela gritando na delegacia, teve essa versão. Na hora do depoimento, teve uma outra versão. Então, eu acredito que teve uma influência negativa
sobre, de acordo, em relação à verdade, né, partindo do Sr. George Spitzner. Mas tem duas testemunhas que eu considero chave por contar a verdade, por estar fora do raio de influência deles. Que primeiro é do rapaz que morava, eu não sei se mora ainda, em frente ao prédio que nós morávamos, que ele relatou que minha esposa estava debruçada sobre o parapeito da sacada, fazendo menção que iria se jogar. Essa mesma testemunha... E isso você confirma que aconteceu dessa forma? Confirmo. Foi assim que aconteceu? Confirmo. Pode relatar, então. O senhor pode relatar da sua visão, né? Não precisa relatar da visão da testemunha. Ok, mas eu, mesmo assim, um outro ponto dessa mesma testemunha, de fundamental importância, foi que esse rapaz ouviu a minha esposa gritando durante a queda. Né? Corrobora com aquilo que eu sempre falei, com a verdade. Nada além do que a verdade. Ela gritou na hora da queda. Durante a queda. Tá. Uma outra testemunha, muito importante, que foi ouvida ontem, no Espírito Santo. Eu fiquei sabendo pelos meus advogados. Também afirmou veementemente que a minha esposa caiu gritando. Ela, inclusive, reproduziu o que ela teria ouvido. Como que aconteceu a queda? Quanto a isso, como tem muita divergência em relação a o que aconteceu, eu já relatei como que aconteceu no primeiro momento. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados e vou permanecer em silêncio. Tá? O senhor quer relatar alguma coisa da sua vida pessoal? O que o senhor fazia antes de ser preso? Sobre o seu estado emocional? Né? Muita coisa foi levantada pelas testemunhas. O senhor quer relatar alguma coisa sobre a sua pessoa, sobre a sua personalidade? O que eu posso relatar é que eu sempre fui uma pessoa calma, sempre fui calmo. Nunca tive antecedentes de agressão, nunca tive uma briga, que fosse numa rua, alguma coisa assim. Que eu sempre tive trabalho, tive 2 trabalhos aqui em Guarapava sempre. E que no mais, era isso que eu gostaria de relatar. Fora isso, Tá. eu gostaria de... Já respondeu algum outro processo criminal? Não. Senhor promotor? Só repetindo já a orientação do juiz, o senhor preferiu permanecer em silêncio. O senhor iniciou seu discurso falando que o senhor não matou a Tatiane. O senhor é acusado não só de um crime de feminicídio, tá, mas também de fraude processual e cárcere privado. O senhor nega também essas outras acusações? Permaneça em silêncio. Só uma coisa que o senhor já mencionou. O senhor falou que sempre foi interesse do senhor falar a verdade. Perfeito? E colaborar com o processo? Sim. Era isso. Excelência, considerando a orientação que o acusado agora transfere, que ele recebeu da defesa, vou me limitar a uma pergunta relativa a algo que o acusado declinou apenas agora, que não tem relação direta com os fatos, e claro que, da mesma forma, não está obrigado a responder. O acusado relatou uma suposta influência do Dr. Jorge e de sua família na cidade, que teria feito, inclusive, uma testemunha mentir, mesmo compromissada. Não sei se é isso mesmo que eu entendi, mas eu queria saber se o acusado pode especificar um pouco mais sobre isso, que diz respeito à família de Tatiane, né? São alegações que nunca antes haviam vindo ao processo. Gostaria de saber se ele pode detalhar um pouco mais, como, por exemplo, que influência foi essa, de que maneira ela foi exercida, qual o nome da testemunha que teria calado a verdade, se é que isso é possível. Eu continuaria exercendo o meu direito de permanecer em silêncio. Então, não tenho mais perguntas, excelência. Sem mais.